falar da palavra da verdade, o evangelho da salvação. Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, abençoe sua vida poderosamente. Bem, você já ouviu falar sobre a verdade? Não, não é a verdade que os homens dizem e falam. Eu estou dizendo de uma verdade específica. Jesus disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade. Então quando ele diz e a verdade, ele está dizendo, eu sou a verdade. A verdade é no singular. Não é uma verdade, uma das verdades. Não, eu sou a verdade, Jesus disse. Então Jesus é um tipo de verdade que não se encontra em nenhum outro lugar. Jesus é a verdade a qual veio libertar o homem dos seus pecados, das suas iniquidades, da condenação eterna. Então se faz necessário nós conhecermos essa verdade, porque Jesus mesmo disse lá em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele está dizendo, vocês devem me conhecer, porque eu sou a verdade, disse Jesus. Então quando nós falamos de verdade, eu não estou falando da sua verdade, eu não estou falando da minha verdade, eu estou falando da verdade de Jesus. E a verdade de Jesus é a sua palavra, é a sua doutrina, é o Novo Testamento. Não é o testamento de Moisés, não é o testamento de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Salomão, de Davi, não. É as palavras do Senhor e Salvador Jesus, o Novo Testamento. Então, como você pode conhecer as palavras de Jesus? Em João capítulo 18, versículo 36, Pôncio Pilatos perguntou para Jesus Cristo dessa maneira, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Eu te pergunto, você é da verdade? Ou você é da mentira? Porque Jesus está dizendo, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, Jesus está dizendo, a voz dele. E a voz dele está onde? Onde você consegue saber onde está a voz de Jesus? A voz de Jesus está nas televisões, na internet. Onde é que está a voz de Jesus? A voz de Jesus está aqui, no Novo Testamento. Em João capítulo 1, versículo 17, diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a graça e a verdade vieram por Jesus. Quer dizer que antes de Jesus não havia graça e nem havia verdade, meu querido. Então se você precisa de uma verdade que te liberta, que te salva, ela veio através de quem? De Jesus. Se você for no Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias, lá não tem verdade. Ou melhor, não tem a verdade de Jesus. Aqueles homens praticaram muitas coisas, ruins e boas. Coisas boas, coisas péssimas. Eles tiveram virtudes e tiveram pecados. Mas nenhum deles, desde Abraão até Malaquias, nenhum deles tiveram a verdade de Jesus. Porque está escrito, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E no versículo 14 aqui de João capítulo 1, versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então se a verdade veio por Jesus Cristo, então agora eu tenho que voltar toda a minha atenção para onde? Eu tenho que voltar a minha atenção para o Evangelho, para o Novo Testamento. Porque hoje as pessoas estão fazendo campanha corrente e voto? Porque as pessoas hoje estão colocando a Arca da Aliança? Porque as pessoas estão colocando o véu, as pessoas estão colocando talite, estão colocando candelabro dentro das suas próprias igrejas, que se dizem cristãs, que se dizem igreja de Jesus, bandeiras de Israel? Que verdade é essa? Essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho se encontra quando eu leio a palavra de Jesus e entendo a palavra de Jesus Cristo, compreendo a palavra de Jesus, coloco em prática a palavra de Jesus. A palavra diz que esse é o homem prudente. Então eu pergunto para você, o que é a verdade? Quem é a verdade? Você tem ouvido falar da verdade? Ou você tem ouvido sobre um falso evangelho? O evangelho é a palavra da verdade. A palavra da verdade. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Acompanhe na sua Bíblia aí, Efésios 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação.
Então o Evangelho é a palavra da verdade. Nós temos uma Bíblia nas nossas mãos, Novo e Velho Testamento, mas é o Novo Testamento que contém a palavra da verdade. É o que está escrito, o apóstolo Paulo quem disse, não sou eu que estou dizendo, é Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. E a igreja está fundamentada onde? Na doutrina dos apóstolos e dos profetas. A doutrina está na mão dos apóstolos. E Paulo está dizendo, a palavra da verdade é o evangelho da salvação. Efésios 1,14, confira aí, 1,13. O evangelho é a palavra da verdade. Então quando você crê no evangelho, a palavra da verdade, então você começa a conhecer quem é Jesus verdadeiramente. Quem é Jesus de verdade é quando você conhece o Novo Testamento. Então você quer conhecer Jesus? Leia o Novo Testamento. Quando você começa a ir para uma igreja, as pessoas dizem, leia a Bíblia, comece de Gênesis. Não comece de Gênesis, comece do Novo Testamento. Conheça quem é Jesus, quem é a verdade que salva o homem. Jesus mesmo disse, na oração dele em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando para o Pai e está dizendo, Pai, a tua palavra é a verdade. E Paulo está dizendo que a verdade é o Evangelho. Então quando você acredita no Evangelho, meu querido, então você crê em Jesus. Então nós somos uma igreja, meu querido, que cremos no Novo Testamento, desejamos o Novo Testamento, queremos o Novo Testamento, ouvimos o Novo Testamento acima de tudo, porque é nele que se descobre a verdade do Evangelho. É nele. E a palavra nos diz, lá em João, capítulo 16, versículo 13, que quando vier o Espírito da verdade, ele guiará o homem em toda a verdade. Então veja só, Jesus está dizendo que quando ele enviasse o Espírito Santo, e ele foi enviado em Atos capítulo 2, que a igreja seria guiada na verdade, seria guiada no Novo Testamento. Então se a sua igreja, ou se você não está sendo guiado no Novo Testamento, que espírito que está guiando você? Porque o Espírito Santo guia o homem na verdade, e a verdade é o Evangelho. Por mais que haja profecias do Velho Testamento, a palavra diz em Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o que? O Evangelho. É anunciado o Evangelho. Então quando você ouve o Novo Testamento, você ouve a palavra da verdade, o Evangelho, da nossa salvação. O Espírito Santo guia o homem na verdade. O Espírito Santo guia o homem no Novo Testamento. Então eu estou enfatizando para você isso, por quê? Porque quando as igrejas deixam de pregar o Novo Testamento, então começam as falsas doutrinas, os falsos apóstolos, as heresias, o engano, a insensatez, a imprudência, a maldade, o pecado, porque elas deixam de perseverar na doutrina do Evangelho. É a doutrina do Evangelho que ajuda o homem a ser salvo. É o próprio Cristo que está lá. Quando eu ensino o Evangelho, eu ensino Cristo. E Cristo é aquele que pode salvar a minha vida e a sua vida. Então pense bem no que você tem ouvido, no que você tem lido, no que você tem crido. É o Novo Testamento? É o Evangelho? Você tem aprendido de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo na sua consciência, no seu coração? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e derrame graça a cada dia. Em nome de Jesus.